Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Vocação Pública, né? Depois de 50 milhões de anos sem postar vídeo aqui, estou aqui novamente, né? Dessa vez para a gente conversar um pouquinho sobre as conclusões aí do concurso do TCU, saiu o resultado final da discursiva recentemente, né? E também extrair alguns ensinamentos desse concurso para você que continua aí na luta, querendo aí sua aprovação. Bom, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Getro Coutinho, eu sou auditor do TCU, aprovado aos 22 anos de idade, ok? E o concurso do TCU, gente, é um concurso que eu conheço, assim, há bastante tempo, né? Eu fiz um estudo, né, referente a vários outros concursos, mas teve 4 concursos do TCU já, que eu me envolvi pessoalmente, né? 2011, que foi o concurso que eu fiz, foi meu primeiro concurso de nível superior, obviamente não passei. 2013, que foi o concurso que eu passei. 2015, que foi o concurso que eu participei dando aula, né? Quando eu dava aula no Estratégia Concursos. E agora em 2022, também dando aula no Direção Concurso e também como mentor aí do pessoal do controle tectônico, que é a minha turma de mentoria individual focada para a área de controle, né? A expectativa para esse concurso do TCU de 2022 estava muito alta. Primeiro porque o último concurso tinha sido há bastante tempo, né? Já tinha sido em 2015. Então, a gente estava desde 2018, na verdade, já esperando um concurso do TCU, que só saiu, né, em 2022, então demorou mais do que estava planejado inicialmente, mas as expectativas estavam muito altas, além dessa questão do tempo, também porque o concurso do TCU é um concurso que define tendências, assim, sabe? Define tendências para os tribunais de contas estaduais, para as controladorias gerais, da mesma forma como o concurso da Receita Federal também é um concurso que define tendências para os fiscos, etc. Então, só para vocês terem um exemplo, no concurso do TCU de 2015, o TCU veio com uma matéria nova chamada Análise de Informações, né? E depois do concurso do TCU 2015, diversos outros concursos vieram repetindo e cobrando essa mesma matéria. Então, é um concurso do concurso do TCU, é um concurso que realmente ele estabelece várias tendências aí pro futuro, né? E a expectativa para o concurso TCU estava alta, principalmente porque foi um concurso que demorou, mas também por aqueles concursos que saíram antes do TCU. Então, em 2020 e 2021, nós tivemos o concurso do TCE do Rio de Janeiro, que foi um concurso bastante significativo, e também o concurso do TCDF, né, que em termos de dificuldade de prova, era o que mais se aproximava ali do concurso do TCU. E aí, em 2020, saiu o tal do TCDF, então, que era esse mais se aproximava do concurso do TCU, mas aconteceu a pandemia, o lockdown, etc., o que fez com que o concurso fosse suspenso e a prova fosse realizada só um ano depois que saiu o edital, né? Então, geralmente, os concursos de tribunais de contas, especialmente TCU e TCDF, eles são concursos rápidos, assim, de 60 dias entre o edital e a prova, né? Você faz a prova, já fazia a prova, né? Já com a objetiva aí, a discursiva, e era assim, se você está preparado, pronto, se você não está, espera o próximo. Era meio assim. Só que no concurso TCDF, o que aconteceu? Veio a pandemia no meio do caminho, isso fez com que o edital ficasse muito tempo na praça, mais de um ano na praça, os concurseiros estudando com base no edital já publicado, né? E assim, é muito mais você diminui o nível de incerteza quando o edital está publicado, né? Porque quando você estuda antes do edital, você sempre fica aquela, pô, será que eu estou estudando tudo que pode cair? Será que não, né? Mas quando você estuda com o edital publicado já, você não tem incerteza nenhuma sobre qual matéria vai cair ou qual matéria vai sair na sua prova. Então, muitos concurseiros ficaram um ano inteiro estudando para o TCDF, isso fez com que eles se qualificassem bastante, né? Tanto é que a prova do TCDF veio uma prova muito difícil, né? Foi uma prova completamente diferente da prova do TCE do Rio, foram provas em datas próximas, mas completamente diferente, né? No TCE do Rio foi uma prova mais mediana para fácil, ouso dizer, em que você tinha o CES, por exemplo, com itens bastante curtos, né? Para você julgar o item certo e errado não precisava pensar muito, assim, raciocinar muito, era mais lembrar da teoria mesmo e marcar direto. No TCDF não. Foi uma prova com itens mais grandes, né? Você precisava entender o que a banca estava falando, cobrando o detalhe do detalhe. Então foi uma prova muito mais difícil do que a prova do TCE do Rio. E por causa disso, dessa prova do TCDF, nós estávamos esperando uma coisa parecida para a prova do TCU, né? Nós sabíamos que ia vir alguma matéria, alguma novidade no novo concurso, isso aí, né, sempre tem. 2011 teve novidade, foi a parte de regulação, direito regulatório, etc. 2013 teve novidade com a questão lá a parte de contabilidade geral que voltou com força, voltou com tudo. 2015 teve novidade, estatística, análise de informação. E 2022 a única certeza que tinha é que ia ter alguma novidade lá
naquele edital, mas a gente não sabia o que ia acontecer. Só que pra gente, assim, a gente que eu falo, o pessoal do mundo dos concursos, os professores, os cursinhos, etc., o pessoal que trabalha com coach, mentoria e tal, a nossa expectativa era que fosse o CESP, né? E a nossa primeira grande surpresa foi a banca nova que veio a FGV. E quando assim que saiu a FGV, o pessoal que me segue no Instagram viu lá que eu postei uma análise, né? Uma análise de como seria o concurso a partir dali. A primeira coisa que eu falei foi que o seguinte, olha, o concurso mudou porque o CESP não é mais a banca, né? E assim, não é uma questão de cobrança só, é uma questão de filosofia da prova, entendeu? Por quê? Porque, primeiro, a FGV tinha acabado de chegar para fazer o concurso do TCU. Era a primeira vez na história que a FGV ia fazer o concurso do TCU, tá? Então, a FGV tinha o interesse natural de fazer a melhor prova possível, né? E fazer a prova seguindo exatamente as diretrizes da casa do TCU, né? Eu comentei naquela oportunidade que ia ser a prova mais difícil que a pessoa tinha feito, né? A FGV tinha feito recentemente as provas do TCE do Piauí e TCE do Amazonas. E eu expressamente coloquei nessa minha publicação no Instagram. Eu falei, pessoal, TCE do Piauí e TCE Amazonas não vão ser referência para sua prova, tá bom? Então a FGV vai vir, eu até usei essa expressão, a FGV vai vir de voadora com 2 pés junto, entendeu? Porque vai ser uma prova completamente diferente do que veio até agora, né? E aí, quando saiu o edital, nós tivemos algumas mudanças bastante significativas na prova. A primeira mudança foi o grande tempo até a prova, mais de 4 meses do edital até a prova, uma coisa que nunca antes na história tinha acontecido, né? Porque historicamente, né, desde lá de 1998, eu acho que a prova do TCU é 60 dias entre edital e prova, né? E a outra grande mudança, as duas outras grandes mudanças, né? Primeiro, foi que a discursiva era separada da objetiva, né? Sendo que até 2015 você fazia objetiva e discursiva no mesmo dia, tá? Então, dessa vez, você faria a primeira prova objetiva e depois, 2, 3 meses depois, você faria a prova discursiva. E a outra questão é que houve um enxugar das matérias, né? Nós tivemos menos matérias do que tivemos em outros concursos do TCU anteriores. Por exemplo, em 2015 nós tivemos 24 matérias, né? Então, em 2022 nós tivemos bem menos matérias do que tivemos em anos anteriores. Então, a prova mudou muito, né? Primeiro, era uma prova agora múltipla escolha, né? Em que é diferente do CESP, por quê? Porque a resposta está lá na sua cara e você pode comparar as alternativas para tentar extrair dali a alternativa correta, né? Mesmo que você não tenha certeza absoluta, você, né, quando você está bem preparado, estudou pra caramba, você consegue mais ou menos encontrar ali o seu caminho numa prova múltipla escolha. E além disso, na prova múltipla escolha, você não tem um fator de correção igual tem no CESP, né? Então, assim, a prova múltipla escolha, né, menos conteúdo, a discursiva separado, o grande tempo do edital até a prova, fez com que muitos concurseiros tivessem uma expectativa muito alta em relação a essa prova, né? As condições pareciam favoráveis a esse pessoal, né? Justamente por esses critérios que eu acabei de comentar. Então, muita gente ficou pensando nisso, né? Nessas mudanças do concurso que tornaram o ambiente de aprovação, entre aspas, tá? Mais simplificado para a prova e acabaram criando expectativas, na minha visão, até um pouco irreais, né? E o grande ponto de incerteza no concurso do TCU era o bloco 3 da prova, né? O AP2, bloco 1, como você queira, né? Que era o bloco sobre análise de dados e estatística. Por quê? A análise de dados, ela subiu de importância porque estava cobrando agora conhecimentos específicos que não eram cobrados até anteriormente, né? Então, você tinha em 2015 a matéria de análise de informação, ok? Que era uma matéria muito mais teórica, e agora veio uma análise de dados com uma matéria muito mais prática, cobrindo a linguagem Python, etc., né? Que é o dia a dia de quem trabalha com análise de dados lá no TCU, ok? E, além disso, nós tivemos nesse mesmo bloco 3, né, a matéria de estatística. Em 2015, a matéria de estatística foi até um pouco assim desprezível, né, desprezável, melhor dizendo, né, porque você podia fazer a prova inteira e deixar as questões de estatística para lá. Em 2015 aconteceu até uma coisa interessante, né, quem não estudou estatística se deu bem, né? Porque as 6 questões que caíram vieram muito difíceis, nem quem estudou conseguiu acertar, né? E quem não estudou não mandou bem estatística, mas o tempo que deixou de estudar estatística estudou outras coisas, né? Então compensou com outras matérias e conseguiram também, na média, né? Conseguiram também um desempenho até melhor. Em 2022 agora, não dava para desprezar a estatística, porque ela estava sozinha, né, com outra matéria, disputando ali 25 questões na hora da prova. Então,
todos os professores e tal estavam postando que esse bloco 3 ia vir mais ou menos dividido, né? Umas 12 questões de análise de dados e umas 12 de estatística ali, né? 13 para um, 12 para outro, mas ali mais ou menos meio a meio, né? Você me entendeu. Então a ideia era que fosse dividido mais ou menos meio a meio ali esse bloco 3. E aí, né, veio finalmente a prova, né? E aí veio uma prova bastante difícil, bastante complicada, mas eu acho que em termos de dificuldade era o esperado para quem quer ser um auditor do TCU, né? Eu acho que isso é básico. Agora, qual foi o grande ponto? O primeiro ponto é que não dava tempo de você fazer a prova, tá? Não dava tempo de você fazer a prova com calma, como na maior parte das vezes você conseguiria fazer, né? Então era uma prova que era acelerada, ela cobrava então esse tipo de adaptação do concurseiro, sabe? De realmente conseguir dar vazão ao seu conhecimento em muito pouco tempo. E isso ocorreu, na minha visão, foi uma prova tão difícil, por quê? Primeiro, por causa daqueles fatores que, na minha visão, davam a entender que ia ser uma prova mais simplificada, né? Mais tempo de preparação dos candidatos, né? Entre o edital e a prova, a discursiva ser numa outra seara, né, num outro tempo, a prova múltipla escolha e etc. Então esses fatores fizeram com que a FGV tivesse que compensar de outro lado, né? Porque afinal ela recebeu 20 mil inscrições e precisava selecionar 20 para as vagas, né? E a forma como a FGV conseguiu fazer isso foi puxando um pouquinho mais aí na teoria, né? Eu não sei, né, se foi uma tendência em todas as matérias. Eu olhei todas as matérias, né? Mas as matérias que eu mais analisei com calma, assim, com detalhe, foram as matérias que eu dou aula, que é economia e auditoria governamental. E nas duas matérias me saltou um certo padrão assim da FGV, né? Um padrão em que você tinha alternativas erradas muito complicadas, ok? Mas a alternativa correta era mais simples, assim, de você reconhecer. Não é reconhecer, como é que eu posso dizer? A alternativa correta, ela se destacava perante as demais justamente às vezes pela simplicidade dela, tá? Enquanto as alternativas erradas eram cheias de detalhes e etc e tal, feito que por acaso não, feito justamente para desestabilizar o candidato. Porque ele começa a ler a alternativa errada e não sabe o que é uma expressão, nunca viu a outra, não sei o que lá, e começa a se desesperar e acaba e esquece, né, que o foco dele é procurar a alternativa correta. Bom, mas e isso por quê? Porque a prova ela foi inteira assim, né, na minha visão, com essa questão de tentar desestabilizar o candidato, porque realmente não dava tempo de você fazer a prova. E eu comentei, tanto no meu grupo de mentoria quanto naquela revisão de véspera que o Direção Concursos fez, eu comentei, pessoal, se preocupem com o tempo amanhã, porque o tempo vai ser apertado. Eu falei umas 3, 4 vezes, né? Mas é aquele negócio, uma coisa é eu falar, né? Outra coisa é você experimentar na pele, né? E realmente a prova ela veio de uma maneira bastante desesperadora. Em economia, por exemplo, que é a minha matéria, eu digo assim, sem absoluta chance de estar errado, que foi a prova mais difícil desde a prova do Banco Central 2013, né? A prova do Banco Central de 2013 foi a prova mais difícil que eu já vi de economia, tá? E depois dessa prova foi o TCU 2022, com certeza, tá? Então, realmente, as questões estavam bastante difíceis, ok? Só que aqui, eu acho que entra um fator que é o seguinte, né? Quando você tem um tempo... a prova ia ser difícil, todo mundo sabia. Mas quando você coloca além do fator dificuldade, você coloca o fator tempo restrito, tá? Você força uma situação em que apenas aqueles concurseiros mais... que estavam mais bem preparados, ok? E aqui não estou falando só de conteúdo, estou falando também de mentalidade, de comportamento, de encarar a prova, né? Até de um pouco de inteligência emocional mesmo. Só esse pessoal mais parrudo, vamos dizer assim, é que conseguiu dar vazão aos seus conhecimentos na hora da prova. Por quê? Porque é um candidato que estava muito bem preparado, que estudou pra caramba, mas que se deparou com aquela matéria de análise de dados, tentou fazer uma questão não conseguiu, tentou fazer a segunda não conseguiu, pulou para a terceira também não conseguiu, viu a quarta impossível, tá? Se essa pessoa se desesperou nesse momento, o concurso acabou para ela ali, tá? O pessoal que estava mais bem preparado com essa perspectiva emocional e comportamental e tal, além do conteúdo, ok? Eles repararam o quê? Que a prova estava impossível e que não valia a pena brigar com a prova, reclamar da FGV, chorar pro mundo, ok? O que eles precisavam fazer? Precisavam passar para as demais partes que faltavam, ok? Para tentar garimpar dali o que podiam extrair, tá? O que eles podiam tirar de ponto ali. E assim fizeram, né? E assim fizeram.
E não à toa, né, foram os aprovados, como a gente vai falar desse pessoal mais à frente. Mas assim que acabou a prova, né, o pessoal saiu com a impressão que a prova tinha sido muito difícil e realmente foi, né? Em 2015, por exemplo, assim que acabou a prova, aliás, assim que saiu o edital, o TCU criou uma equipe de comunicação para ficar voltada exclusiva para o concurso, né? E em 2015, quando o pessoal saiu da prova, os comentários foram os mesmos dessa vez. Foi a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida. Não sei o que lá, não dei tempo de fazer a prova. Meu Deus, passou um trator por cima de mim. Era exatamente a mesma coisa, né? Assim, em termos de comentários. Eu costumo brincar, né? O concurso mais difícil do TCU da história é sempre o último. O último é sempre mais difícil. Teve até essa equipe de comunicação até botou meme depois, né? TCU não é para os fracos e tal. Pá, em 2015 isso aconteceu. Em 2022 as coisas se repetiram, né? Foi a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida. Passou um trator por cima de mim. Os comentários eram os mesmos. Só que aqui tem um detalhe, tá, gente? Que é o seguinte. O foco de reclamação, né? Foi da prova como um todo, mas o foco mesmo foi ali na parte de análise de dados. E muitos concurseiros vieram reclamando, mas é um absurdo isso acontecer, por que não pediram informação específica em TI, etc e tal. Mas, gente, estava no edital, né, e se está no edital pode ser cobrado, né. Aí aquilo que eu falei, talvez a expectativa criada em torno da prova não correspondeu lá à realidade do que se esperava, né. E aí o que aconteceu, gente, assim... Eu não vou entrar nessa polêmica de novo, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que o fato da FGV ter puxado tanto na prova, tá? Foi uma demanda do próprio TCU. E o fato da prova ter puxado tanto na de dados também foi uma demanda ainda mais específica do TCU, tá? Esse é o perfil do novo auditor, gente. Um auditor que sabe de tudo, inclusive de análise de dados, e para fazer análise de dados tem que ter estatística no meio, né? Então, esse era o perfil da prova, né? E assim que acabou a prova, o pessoal reclamou muito sobre isso. Mas, gente, estava no edital, né? Então, assim, não tem o que fazer. E vou até dizer mais, né? Assim, do ponto de vista de nós como professores, por exemplo, para concurso, o concurso TCU, como eu até comentei no início, ele é um concurso que define tendências. Então, se o professor quer testar se o material dele é bom mesmo, numa prova dessa é difícil, né? E na parte de análise de dados, era uma novidade do edital, e muitos materiais ainda não estavam prontos para essa matéria, e ainda mais, né, para essa matéria cair na prova do TCU. Então, realmente foi um banho de sangue, tá? Em relação a essa matéria. Mas o que acontece, gente, muitos dos concursos ele evolui, tá? Ele evolui de uma forma muito rápida. Por exemplo, o Pelé jogou muito e, na minha visão, foi o melhor jogador da história do futebol. Mas não tem como você desprezar que a tecnologia, o avanço da ciência, o conhecimento que nós temos sobre o corpo humano, eles são muito mais avançados hoje do que eram antigamente. Okay? E isso permite o futebol ser muito mais intenso, etc., do que da época do Pelé. A gente descarta o Pelé? Não. Quando ele jogou, ele era um cara muito mais acima do que era os seus outros concorrentes. E hoje você não tem uma pessoa que seja tão diferente dos outros quanto era o Pelé naquela época. Okay? No basquete é a mesma coisa. Para mim, o melhor de todos os tempos foi o Michael Jordan. Beleza? O que ele fez durante aquele período ali foi uma coisa absurda, né? Dentro e fora de quadra, né? A NBA é o que é a NBA hoje por causa dele, tá? É conhecido no mundo todo e tal, tem falando todo, é por causa do Michael Jordan. Então, assim, mas hoje você tem um jogo de basquete muito mais intenso, muito mais rápido do que era naquela época, né? Até com regras diferentes. E o mundo dos concursos também é assim, tá? Hoje, os concurseiros de 2022 têm muito mais conhecimento, tem materiais muito melhores do que era na minha época e do que era antigamente, né? Então, por exemplo, lá na década de 90, do ano passado até 2003, mais ou menos, né? Quem conseguia passar em concursos grandes como Receita Federal, TCU e etc., era o pessoal que realmente conseguia acesso a informações melhores, né? E a livros doutrinários. Aí em 2003, quando lançou o ponto dos concursos, quem surfou naquela onda ali de 2003 2007 era quem tinha acesso a esses professores ali do ponto. E depois disso, né, 2007, a partir dali, você teve uma proliferação de cursinhos e tal, e isso fez com que os materiais fossem cada vez melhorando, né? Por exemplo, você acha apostilas antigas na internet, pega uma apostila de AFO, tá?
a administração financeira orçamentária de 2009 e compara com uma de 2022. Então, nem assim, as explicações são mais detalhadas, tem muito mais resumo, tem muito mais esquema além, né, do que tem muito mais questões, né? A pessoa que fez o curso de 2010, ela tinha um banco de questões ali, sei lá, de 8 anos. Você que faz agora a prova de 2022, você tem um banco de questões de 20 anos, né? Então, assim, você tem muito mais ferramenta, a qualidade dos materiais muito melhores do que você tinha anteriormente, né? Por exemplo, quando eu estava estudando, você digitava CF no Google, dava Enter, não voltava a Constituição Federal igual volta hoje, né? Voltava nada. Na minha época nem tinha coach, esse negócio de coach, o Mentor estava começando. Então, assim, hoje os concurseiros têm muito mais ferramentas, muito mais coisa à disposição e isso faz com que o nível deles evolua, né? E tem que ser assim mesmo, tá? Tem que ser assim mesmo. E por que eu tô contando essa historinha toda? Porque a análise de dados também, agora, depois dessa prova do TCU, ela vai deixar de ser um bicho-papão, ela vai passar a ser só mais uma matéria. Porque o professor de análise de dados agora, ele vai construir o material dele para responder aquela prova do TCU. De forma que, assim, o cara que fez a prova do TCU agora em março, ele se deparou com várias questões que ele não sabia, né? Agora, o cara que vai fazer o próximo TCU, por exemplo, se caírem questões que cobrem as mesmas coisas que foram cobradas nessa prova de março de 2022, esse cara vai acertar com certeza. Porque ele vai estudar por um material, tá, que já vai estar preparado para aquela prova, para essa prova que acabou de passar. Tá? Então, assim, o susto que você teve agora em março de 2022, se você continuar estudando, os materiais vão suprir esse susto. Na próxima prova do TCU, que eu não sei quando vai ser, na 2026, 27, 28, sei lá quando é que vai ser, essa próxima prova do TCU ou de outros concursos, né? Lembra que eu falei que o TCU lança tendência? Pois é. Então, essa prova de outros concursos também, que vão cobrar análise de dados, o concurseiro vai estar muito mais bem preparado. Beleza? Por quê? Porque os materiais vão evoluir, as questões vão evoluir sabe, aquilo que era necessário para você acertar a prova vai estar no seu material que você vai estudar a próxima matéria para o próximo concurso que cair na análise de dados, tá? Então, o concurso do TCU, ele lança tendência e sobe a barra, lança tendência e sobe a barra. Os materiais vão melhorar, os professores vão melhorar e os concurseiros também vão melhorar invariavelmente. Por isso é que eu acho que o concurso do TCU mais difícil é sempre o último, né? Porque é o último que está sempre ali na fronteira do conhecimento. Um cara que passou no TCU 2022, com certeza ele sabia responder todas as questões do TCU 2015. E o cara que vai passar em 2026, 2027, ele também vai saber responder todas as questões agora de 2022. Então é o que eu sempre comento, né? O concurso TCU mais difícil da história é sempre o mais recente, é sempre o último, por quê? Porque o mundo concurseiro vai evoluir, tá? Agora, dito isso, gente, eu preciso reconhecer aqui, tá? O grande feito que os 300 e poucos fizeram nessa prova do TCU, tá? Mesmo com todos os fatores favoráveis, né? Inclusive os materiais e tal, mesmo com todos os fatores contrários, que foi a dificuldade da prova e o tempo muito apertado, o que esse pessoal conseguiu foi um feito assim extraordinário, impressionante, tá? Todos os 300 e pouco. Agora, os 20 das vagas, esse é um pessoal assim absurdo, sabe? Absurdo, assim, tem com todas as letras, né? Esse pessoal tem o meu respeito assim pro resto da vida, tá? Porque realmente o que esse pessoal fez é um negócio assim fora da curva, né? O TCU ele se tornou um concurso muito mais popular por esses fatores que nós já comentamos. Agora, por exemplo, a FGV recebeu, sei lá, mais de 20 mil inscritos. Então, você pega esses 20 primeiros, cara, sobre esses 20 mil, cara, é 0,1%, né? 0,1%, sei lá quanto é que dá. Mas, assim, pouquíssimas pessoas, né? E eles são a nata da nata da nata, né? Porque uma outra coisa que aconteceu também durante esse concurso aqui do TCU foi que nós tivemos o concurso do TCE de Santa Catarina um pouco antes, e tivemos o concurso da CGU uma semana depois, né? E todo esse pessoal fez a prova do TCU, né? O pessoal do TCE de Santa Catarina focou no TCE de Santa Catarina, mas fez TCU para ver o que dava, né? E o pessoal da CGU fez TCU também porque era a prova da FGV, que era a mesma banca da CGU, né? Então era a última prova da FGV antes da CGU, então era obrigação fazer TCU. Então todos eles fizeram a prova do TCU e o pessoal viu que realmente a prova foi muito acima do que os outros concursos recentes da FGV, inclusive do que da própria CGU, tá? Então, realmente, esses 20 das vagas do TCU 2022, esse pessoal é a nata da nata da nata refinada, entendeu?
dos concurseiros do Brasil, né? Então, realmente, esse pessoal tá de parabéns, digo de novo, né? Tem o meu respeito absoluto, né? E, assim, a casa também está com uma expectativa muito alta, né? De receber esses novos auditores, né? O máximo que o TCU conseguir botar para dentro, ele vai colocar, né? E a gente está com uma expectativa muito alta. Porque, assim, o concurso, ele é um condicionamento, né? Você estabelece alguns requisitos para o concurseiro, para ver se ele consegue responder esses requisitos, para que ele tenha ali um estágio zero na carreira profissional dele, né? Então, assim, esse pessoal que passou na prova, os 20 da vaga especialmente, mas também os outros 300 e pouco, eles já têm condição total de exercerem o cargo do TCU, né? Já tem o conhecimento, já sabe aguentar a pressão, você sabe já a pressão do tempo, já sabem escrever bem, né? Todos eles passaram por uma prova discursiva, então agora é a questão deles pegarem lá, ali, só a prática mesmo da profissão, né? E conseguirem ali entregar o que se espera deles no âmbito do TCU. E muitos deles já são auditores, né? Ou de outros concursos, ou da CGU, ou do TCDF, ou de outros lugares. E mais do que isso, né? São auditores não só porque já exercem um cargo, ou não só porque passaram no concurso TCU agora. São auditores porque já têm um conhecimento de um auditor, tá? Já tem as habilidades pessoais que se espera do auditor, entre eles a resiliência, a dedicação, etc, né? E se aplicarem esses conhecimentos e essas habilidades pessoais exercendo o cargo de auditor do TCU, tenho certeza que serão também brilhantes profissionais, que é o que se espera de cada um deles, né? E a casa está com a expectativa muito alta, né? De receber esses auditores e identificar as potencialidades, né? Como que eles vão poder ajudar o TCU a ser uma casa ainda melhor. Essa é a minha expectativa pessoal mesmo, né? E assim, uma grande satisfação em saber que esse pessoal tá elevando o nível do TCU, entendeu? E isso é bastante legal, né? Porque a gente vê que o TCU é uma casa muito grande, é uma casa que não depende de uma pessoa ou outra, sabe? Depende de um corpo coletivo muito forte, e eu tenho certeza que esse pessoal que tá entrando agora vai elevar o nível do TCU para permitir com que o TCU continue sendo uma casa de excelência, tá? Mas assim, indo aqui pro meu último tópico, eu fiz um roteirinho aqui, dificuldade da próxima prova. Eu já comentei, né, que o concurso do TCU mais difícil da história é sempre o último, né? Então, com certeza, quem vai continuar estudando para o próximo TCU, ou quem não tem um horizonte de tempo tão grande até lá, mas quer fazer outros concursos estaduais, ou etc., a prova do TCU é assim, a prova do parâmetro mais alto. A gente está esperando agora o Senado Federal, né? E você vai ver que a prova não vai vir tão complicada igual a essa prova do TCU, tá? Porque realmente é uma prova diferenciada, ok? Mas eu acho que assim, eu acho que é um ponto de partida muito importante, tá? Um ponto de partida muito relevante e principalmente aqui, o que você precisa fazer agora, né? Vamos direto ao ponto. O que você precisa fazer agora? Você precisa, se você fez a prova do TCU, você precisa rever a prova, tá? E eu já digo aqui direto que a análise de dados não foi a pedra no sapato da sua prova. Não foi, tá? Apesar de ter atraído os maiores números de comentários negativos, de críticas, etc., tenho certeza que a análise de dados não foi a pedra no sapato da prova de quem não passou, tá? Em que sentido, Jeto? Os 20 primeiros colocados, por exemplo, eles tiraram uma nota no bloco de análise de dados entre 12 e 20, acho que 20 foi a nota mais alta, né? De um deles, inclusive. A grande maioria dos 20 primeiros ficaram entre 13 e 16, tá? Que dentro de um bloco de 25 é mediano, não é muito expressivo, né? Agora, entre os 300, teve quem tirou 7 de 25 nesse bloco, tá? Que é um desempenho assim, né? Para um concurso de alto nível do TCU, 7 de 25 não é uma nota muito boa, né? Essa escola comigo não é uma nota muito boa. Mas, tá? Apesar desse bloco não ter sido o melhor de todos os concurseiros, eles mandaram muito bem nos outros blocos, tá? Especialmente o bloco 1 e o bloco 4, que eram matérias que tradicionalmente já são cobradas no TCU, né? Então você pega a Nasli, por exemplo, que foi a primeira, ela tirou 24 e 25 no primeiro bloco, né? Você pega outras pessoas que ficaram mais embaixo da classificação, entre a classificação entre o centésimo e o duocentésimo, entre o duocentésimo e o tricentésimo, eles tiraram, teve gente que tirou 22 de 25 na P1, que tirou 22 de 25 na P4, tá? Então, assim, mesmo com a nota na média mais baixa no bloco 3, o pessoal mandou muito bem nas outras matérias que já eram tradicionais do TCU, tá? Então, o que aconteceu muito, né? O foco veio para análise de dados, mas o pessoal esqueceu de focar nas outras matérias que já caem tradicionalmente no TCU. Aí o que aconteceu? O cara tirou, sei lá,
7 em análise de dados, mas ele tirou 2 em AFO, né? Que é uma matéria que, pô, se você quer ir pro TCU, tem que quase gabaritar ou quase gabaritar AFO. Aí o cara mandou ruim em estatística, mas ele também mandou ruim em português da FGV. Gente, português. Eu sei que o português da FGV é difícil, mas você tem muito mais questões de português para se preparar bem do que você tinha na análise de dados. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tirar uma nota baixa na análise de dados ou estatística é justificável, entendeu? Perante uma prova tão difícil quanto foi do TCU. Agora, você não ter conseguido desempenhar bem em matérias que já eram cobradas no TCU, aí eu acho que você tem uma oportunidade de melhoria aí nessas matérias, né, para você conseguir se preparar para o próximo. Porque qual é a grande vantagem de você se preparar com antecedência? É você já ficar muito bom nessas matérias que são sempre cobradas. Porque o próximo concurso TCU vai cair português, vai cair direito constitucional, vai cair direito administrativo, vai cair contabilidade pública, vai cair AFO. Beleza? Então, essas matérias que sempre caem, você precisa estar bem. Para quê? Para que se ocorra uma novidade, tá? Se vier uma prova tão difícil quanto essa, tá? Com uma matéria tão louca quanto a análise de dados, ou pior, né? Pode vir uma coisa pior ainda, tá? No próximo concurso, mesmo que você não tenha um desempenho tão bom nessa outra matéria, tá? 9 e tal, você consiga ter a português e AFO, direito constitucional administrativo, como a sua base, tá? Para você conseguir ter uma nota boa, beleza? Então, para quem está continuando a estudar para o TCU ou para outros concursos, eu acho que o foco é esse, tá? Você precisa identificar primeiro como você está nas matérias que sempre foram cobradas, beleza? E se preparar bastante para essas. E, claro, né, aí depois que você estiver bem nessa, você vai partir para outras lá, que vai ser análise de dados, estatística, e você vai ter que estudar muito bem estudado, né? Como a gente viu que o concurso TCU não é para qualquer um, né? É um concurso realmente muito difícil, muito complicado, ok? E tomem cuidado especialmente para quem for fazer a Receita Federal, né? Que vai ser um concurso tão difícil quanto o TCU, beleza? Se vir FGV ou se vir outra banca, vai ser um concurso muito pauleira também, vai ser ali no mesmo nível ali do TCU com certeza, e se brincar, vem análise de dados também para todo mundo, né? Vamos ver como é que vem essa prova aí, mas quem for fazer a Receita Federal, por exemplo, precisa ficar muito atento a essas divisões que estão vindo aí. Então, gente, eu acho que de ensinamento é isso, né? Primeiro, você precisa ficar muito bem nessas matérias que já foram cobradas no TCU, tá? E depois, claro, tirar novidade, né? Agora sim, agora a análise de dados já não é mais novidade, né? Já cai no último edital, agora a estatística já não é novidade mais, já cai no último edital, então você vai ter que se preparar para essas matérias também, para quem quiser continuar aí na área de controle, né? E além disso, uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, tá? Que foi o que, na minha visão, foi o grande divisor de águas entre esse pessoal que passou agora nesse TCU, tá? Que é a capacidade de se adaptar durante a prova, entendeu? Você vai para a prova com uma estratégia, vou começar por tal matéria, tenho mais ou menos tanto tempo por questão, etc e tal. Mas você precisa estar preparado para caso a prova venha de encontro à sua estratégia, né, venha contrária à sua estratégia, você precisa estar preparado para fazer uma nova adaptação da sua estratégia, ok? E conseguir, então, desenrolar durante a prova, mantendo a calma, mantendo a atenção, né? E conseguir se adaptar durante a prova. Então, o concurseiro que ele pensou que ele ia começar para análise de dados e depois ia deixar a contabilidade pública e AFO por último, né? Quando ele chegou naquela prova, viu que a prova de análise de dados estava impossível, ele já tinha que ter mudado automaticamente. Já tinha que ter ido para AFO automaticamente, né? Automaticamente sim, né? Imediatamente, isso que eu quero dizer. Já tinha que ter ido para AFO, contabilidade pública, assim de forma imediata. Para quê? Para ele já garimpar os pontos que ele poderia gabaritar e deixar análise de dados por último. Essa adaptação não foram todas as pessoas que foram aptas a fazer durante a prova. Então, passando, né, esse movimento, passando o boato e conversando com os aprovados, você encontra várias entrevistas deles aqui ao longo do YouTube. E eu acho que se você quiser ficar para de controle estudando, você tem que ver essas entrevistas desse pessoal. Eu acho que esses são dois ensinamentos principais, tá? Primeiro, fique muito bem nas matérias que já foram tradicionalmente cobradas, para que se acontecer uma novidade, uma coisa nova, e você eventualmente não desempenhar bem, essas primeiras matérias te segurarem, tá? E manterem a sua nota. E no segundo ponto, né, desenvolver essa capacidade de adaptação durante a prova, né? Isso você só consegue fazendo muitas provas, beleza? Então, concurseiro faz concurso, né? Quem estuda é estudante. Então, assim, a gente precisa estudar, mas
fazer concurso também, porque somos concurseiros, né? Então você tem a certeza, tá? Você que fez TCU 2022 e você que não conseguiu sua aprovação agora, cara, você é um concurseiro muito melhor, mas muito melhor do que você antes da prova, tá? Você tem muito mais condições agora de conseguir a sua aprovação nos próximos concursos que estão vindo por aí, da área de controle, ou mesmo de outra área, para quem vai migrar agora, né? Você tem muito mais condição, porque você é um concurseiro muito mais raça grossa do que era antes, tá? Então, isso não joga fora, tá? Então, não desanime, né? Continue, agora que o fuso já passou, né? Continue, porque você tá muito mais, tem muito mais condição agora, né? Do que você tinha anteriormente. Então é isso, gente. Só passe em concurso quem não desiste, né? Uma coisa que aconteceu comigo, eu fiz 30 concursos na minha vida, né? Passei em 3, reprovei em 27, né? Então, assim, todo mundo via as 3 aprovações que eu tive, Banco Central, Tesouro Nacional e TCU. Mas ninguém via as 27 que eu fui reprovado, tá? Então, assim, só passe em concurso quem também reprova em concurso, né? Então, assim, é muito difícil você ter alguém que passe todo o concurso que faz, né? Nem a Nasli, que foi a primeira colocada agora, não conseguiu fazer isso, né? Ser aprovado todo o concurso que fez. Então, assim, você precisa também ter essa noção, né? De que a reprovação faz parte, mas que você precisa continuar porque você está muito mais bem preparado agora do que estava antes, tá? Então, os meus votos aqui desse canal com esse vídeo para que você junte os cacos que ficaram, né? E talvez até já tenha passado bastante, né? Dessa decepção, dessa frustração, mas continue, tá bom? Que você tem muito mais condição agora do que tinha antes, que você melhorou. Então, é isso, gente. Eu queria ter deixado isso bastante claro. Eu venho por aqui quando acho que tem alguma coisa importante para falar e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, então, da mesma forma como eu pensei que ia ajudar. Então, é isso, né? E conte comigo, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!